O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Mecanismos reencarnatórios é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, chamo-me José Manuel e estou aqui no canal A Resposta Está na Estrela, hoje para vos falar um pouco sobre mecanismos reencarnatórios, isto sempre de acordo com a doutrina espírita. Ora, segundo então a doutrina espírita, aqui codificada por Allan Kardec, a reencarnação é entendida como uma lei natural, estabelecida por Deus, e esta lei permite-nos então promover o progresso moral e intelectual do espírito, ou seja, segundo este entendimento, o ser humano não vive apenas uma vida, vive mais que uma vida, e em cada nova oportunidade, em cada nova reencarnação, o espírito acaba por ter oportunidade também de crescer e de melhorar espiritualmente e moralmente. Este mecanismo reencarnatório começa ainda antes do nascimento físico, ou seja, antes da concepção. Nós passamos por um período de preparação da nossa próxima reencarnação, ou seja, existe um mecanismo e não somos nós que fazemos essa preparação sozinhos, existe então uma equipe especializada que vai preparar então toda a nossa reencarnação, e nessa reencarnação irá ficar também definido que tipo de pedidos é que eu como espírito reencarnatório, ou seja, que vou reencarnar novamente, tudo aquilo que eu pedi. O que é que eu peço? Eu peço sempre algo para melhorar. Após então depois cada reencarnação pela qual todos nós passamos, nós voltamos então ao mundo espiritual e temos então a oportunidade de fazer uma análise, o que é que eu sugeri, aquilo que eu quis, aquilo que eu pedi para poder ser alterado, para poder ser melhorado, aquilo que eu consegui fazer e inclusive é aquilo que eu fiz de menos bom. Durante este período, este planejamento reencarnatório, eu vou pedir então que provas é que eu quero passar, o que é que eu vou tentar fazer, ou por que provas é que eu vou passar para poder ultrapassar determinados defeitos, que eu considero defeitos. Eu vou, por exemplo, pedir também qual é o ambiente familiar onde eu quero ter a próxima reencarnação, quais é que são as condições sociais, quais é que são, se existem, por exemplo, desafios físicos e emocionais, etc. Ou seja, essa preparação é levada muito a sério, isto tudo para que nós consigamos fazer também esse percurso. Se nós antecipadamente tivermos a possibilidade de, na reencarnação, começarmos por pensar em que temos que ser pessoas melhores, temos que ter mais caridade no coração, temos que ter amor pelos outros, temos que controlar um bocadinho às vezes determinadas emoções que são um bocadinho às vezes rápidas demais, fogem ao nosso pensamento, nós estamos também a ajudar esse crescimento moral e espiritual. Toda esta preparação reencarnatória, todo este mecanismo reencarnatório pelo qual nós vamos passar, vai nos permitir continuar, por exemplo, numa próxima reencarnação com seres, com seres queridos, entidades com as quais nós nos identificamos, que, por exemplo, numa reencarnação, com as quais, por exemplo, numa reencarnação tivemos uma determinada relação e que numa próxima encarnação iremos continuar juntos, mudando um pouco o papel. Ou seja, este tipo de reencontros existem com muita facilidade, vão-nos permitir também crescer e vão-nos permitir também ser auxiliares e possibilitar também auxiliar o outro. Esta ligação depois então, assim que é feita a concepção, esta ligação entre o espírito e o corpo é feita realmente nesta altura da gestação, ou seja, enquanto como seres humanos estamos a começar a formar-nos.
e é aí então que essa ligação é feita entre o perispírito, o nosso corpo espiritual, e o corpo humano. Assim, depois do nosso nascimento, é criado então um esquecimento temporário. O que é esse esquecimento? Nós, assim que começamos uma nova reencarnação, não nos vamos lembrar de que vida e que vidas é que tivemos anteriores. Nós não nos vamos lembrar com pessoas é que tivemos desafetos. Isto porquê? Porque essas pessoas podem estar então na nossa nova família. Se não houvesse então este véu que é colocado, este véu de esquecimento, dificilmente nós íamos enfrentar as novas provas, porque assim que eu soubesse que determinada pessoa da minha família, podia ser mãe, pai, irmão ou o que seja, era um desafeto que eu tinha de uma vida anterior, e se eu tinha deixado nessa vida, tinha deixado bastante ódio, era natural que numa próxima reencarnação eu iria continuar a cultivar esse ódio. É uma oportunidade que Deus nos dá também para melhorarmos e para crescermos, claro, amigos. Cada reencarnação pela qual nós passamos são oportunidades de crescimento. Claro que nós iremos ainda passar por muitas reencarnações, mas o objetivo final é sermos perfeitos. Até lá temos que trabalhar todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, e isso é-nos dado, essa oportunidade é-nos dada através da própria reencarnação. Então estes mecanismos reencarnatórios são oportunidades pelas quais nós podemos ultrapassar também todos os nossos defeitos e podemos sempre melhorar. São oportunidades que Deus nos dá para podermos então ser espíritos melhores. E quando nós todos os dias melhoramos algo em nós, ou quando nós todos os dias reconhecemos algo que não está bem em nós e fazemos um esforço, nós estamos a fazer esse caminho, amigos. É um caminho de mudança, é um caminho de melhoria espiritual e moral também. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui no canal, neste conteúdo que nós fazemos para vocês com muito amor. Muito obrigado pelas vossas opiniões. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube que nós respondemos. Se tiverem alguma dúvida mais particular, podem nos enviar uma mensagem privada, que também temos uma equipa aqui disponível para vos ajudar. Se gostaram deste conteúdo, podem deixar um like, que nós agradecemos. Se puderem partilhar também com alguém, já sabem, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos com o outro, sempre a pensar no outro. Se tiverem algum receio, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam que estamos todos juntos neste caminho, de mão dada, tanto nós aqui deste lado como vocês aí desse lado. Nós estamos juntos neste caminho, num caminho de melhoramento como seres, que nós somos espirituais, espíritos. Muito obrigado e até à próxima, amigos.